A paz do Senhor Jesus a todos. Retornemos o estudo do livro dos Salmos, o Cântico dos Degraus. Estudaremos hoje o Salmo de número 132. Este é o 13º degrau do estudo que estamos fazendo. Este salmo, ele é um salmo que diz respeito à vida de Davi, ao concerto de Deus com Davi, com a casa de Davi. E ele começa como uma oração pedindo a Deus para que Deus se lembre de Davi e de todas as suas aflições. Ele é um salmo interessante porque ele pode ser visto nele a subida de vários degraus. Os degraus ou a subida são muito visíveis nele. O tema ascende passo a passo, da aflição a uma coroa. E ele é um dos maiores salmos desse grupo de 15. Ele tem 18 versículos e nós procuraremos falar desse salmo um pouco sobre ele. Ele começa justamente dizendo isso: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Aqui é muito interessante quando se pode orar pedindo a Deus para que Deus se lembre de algo, de algum concerto, de alguma promessa que fizera a nós. E como Deus fez um concerto com Davi, de que ele reinaria sobre Israel e que se ele permanecesse fiel a Deus, não só ele, mas seus filhos também, a dinastia duraria para sempre. Então, como Davi foi fiel ao Senhor, e infelizmente seus filhos não, por isso o reino depois foi dividido com o filho de Salomão, mas mesmo assim o concerto que Deus fez com Davi, o acordo, a promessa que Deus fizera com ele, Deus manteve essa promessa, esse concerto, este acordo, mesmo os filhos de Davi tendo se desviado da presença de Deus. E aí é interessante que quando nós podemos, como eu disse há pouco, lembrarmos em nossas orações a Deus das promessas que Deus fez a nós, das coisas que Deus nos prometeu e pedirmos a Ele para que Ele se compadeça de nós, de que Ele atenda a nossa oração, de que Ele se volte para nós e nos ajude nessas dificuldades que nós enfrentamos. Alguns estudiosos atribuem a Davi a autoria do Salmo, embora não tenha aqui no Salmo quem seja seu autor. No entanto, esses que atribuem a ele, a Davi, a autoria, o dizem como tendo ele escrito o Salmo por ocasião da condução da Arca do Concerto, ou da Arca da Aliança, da casa de Obed-edom, para o tabernáculo, para o local por onde Davi havia construído. Outros, no entanto, contestam essa autoria como sendo de Davi, pelo fato de ele usar a terceira pessoa na sua oração. Então ele fala, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Então eles dizem que possivelmente, outros estudiosos dizem que possivelmente tenha sido Salomão o autor deste salmo, e atribuem a ele a autoria como tendo sido Salomão que conduzira a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, para o templo que ele construiu em Jerusalém, aquele templo que Davi desejou construir e Deus não o permitiu, e disse que seu filho Salomão construiria. Então, quando Salomão constrói o templo, ele então faz este salmo, segundo esses estudiosos, para ser celebrado na congregação depois que a arca foi conduzida para o templo. Mas isso não tem assim unanimidade com relação a isso. O importante é que nós sabemos que os peregrinos entoavam este cântico, e esse é um cântico de muita alegria, de muito louvor, embora ele comece com palavras tristes, dizendo das aflições de Davi, e nós sabemos, já falamos isso algumas vezes, que foram muitas as aflições vividas por Davi,
as perseguições, inclusive dentro da sua própria casa, os seus próprios filhos o perseguiram, tentaram tirar dele o trono, o próprio Absalão, depois o outro filho dele também, quando ele morreu, tentou usurpar o trono. Porém, Deus manteve a sua promessa de que Salomão seria o rei em lugar de Davi. E aqui, então, nessa oração, nesse salmo, nessa oração que os peregrinos faziam com muita alegria quando estavam em Jerusalém, durante as festividades que eles celebravam lá em Jerusalém, eles entoavam este cântico e faziam menção dessas, que Deus se lembrasse do concerto, da promessa que Deus fez a Davi. E é muito importante isso. Nós temos que termos em mente o quê? Que as promessas que Deus faz, o concerto que Deus faz, o acordo que Deus faz com as pessoas, seja com uma pessoa, seja com uma nação, seja com uma família, esse acordo ele é irrevogável. Deus mantém a sua promessa. É bem verdade que, às vezes, por culpa nossa mesmo, essas promessas demoram de acontecerem. Essas promessas demoram de se realizarem, porque nós, como o próprio Davi, seus filhos, no caso, seus filhos de Davi, eles negligenciaram a adoração a Deus, viraram as costas para Deus, e por terem virado as costas para Deus, então, não é que a promessa de Deus não se cumpriu, a promessa de Deus se manteve intacta. A promessa que Deus fez de que os seus filhos, da sua descendência, se assentariam no trono de Israel para sempre, essa promessa manteve-se de pé. E está de pé até os dias de hoje. E o mais interessante é que, se a descendência terrena de Davi não o pôde perdurar no trono, a descendência espiritual permanecerá, que é Jesus. Jesus é um dos descendentes de Davi, isso falando na forma humana de Cristo, porque ele nasceu em Belém de Judá, de onde Davi provém, e por isso ele é o descendente de Davi. E é desse descendente que Deus fala nas Escrituras com relação a que reinará para sempre. Não seriam os filhos de Davi, os netos, bisnetos, tataranetos, não, mas seria o próprio Cristo que descendeu lá da tribo de Judá, de onde Davi também proveio. Então, o salmista aqui nesse salmo, ele começa pedindo a Deus para que se lembrasse de Davi e de todas as aflições que Davi passou. E você já sabe, já falamos em várias vezes isso, de todas as aflições que Davi suportou, que Davi passou, que Davi enfrentou. E aí ele continua dizendo, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Aqui está falando do voto que Davi fez, o desejo do coração de Davi em construir um templo onde pudesse ser adorado o nome de Deus. E Davi, ele tinha essa preocupação. Ele tinha a sua casa onde ele morava, e ele não se conformava em que a arca do concerto ou a arca da aliança, que era onde Deus habitava, onde Deus se apresentava para o povo de Israel, que essa arca não tivesse uma morada, que essa arca não tivesse um lugar fixo para ser colocada, e vivesse em cabanas, mudando de um lado para o outro. Então ele não se conformava com isso, por isso ele propôs no seu coração, ele até fez votos a Deus, para que iria construir um templo, um local onde pudesse ser colocada a Arca da Aliança. E quando ele sentiu isso no seu coração e contou ao profeta Natã, o profeta Natã de imediato falou para ele, faz tudo o que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. No entanto, o desejo do coração de Deus não era esse. Deus não queria que Davi se preocupasse com o lugar, e até Deus fala isso, com o lugar onde a Arca da Aliança estivesse, e Deus até fala isso, que nunca Deus pediu isso para ninguém, nunca Deus exigiu isso de ninguém, que sempre habitou em tendas, que sempre habitou em tabernáculos, e que se os céus não podem suportar a presença de Deus, a terra muito menos,
Porém, mesmo Deus sabendo disso e vendo que o coração de Davi era sincero com relação a isso, então Deus não permitiu que Davi construísse, porque Davi era um homem de guerra e derramou muito sangue. O próprio Deus fala isso depois através do profeta Natã, quando manda ele falar para Davi que aquilo não iria acontecer. E aí então Deus vai e diz que o seu filho Salomão iria construir esta arca. Aliás, ao templo, né, onde a arca seria colocada. E aí Davi então prepara todo o material que era necessário para a construção do templo, e antes de morrer deixou tudo pronto, né, o desenho, né, o projeto do templo. Ele mesmo desenhou o projeto do templo e providenciou todo o material necessário para a construção, para que Salomão então viesse a construir o templo que ele tinha no seu coração desejo que se fizesse. E aí o salmista então fala, né, certamente que não entrarei na tenda em que habito, isso é Davi falando, né, nem subirei ao leito em que durmo, não darei aos meus olhos sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Ou seja, ele tinha uma preocupação muito grande, um desejo muito grande de achar um local onde a Arca da Aliança fosse colocada. E ele não descansava, ele não dormia sossegado, ele não se aquietava enquanto ele não conseguisse realizar esse projeto que ele tinha em mente, que ele tinha no coração. E aí é importante dizer que a preocupação de Davi não era só com ele, ele não tinha a preocupação única com ele, embora fosse o rei, que tivesse todos os direitos de um rei, que tivesse todas as mordomias de um rei, mas ele tinha sempre a preocupação com o povo de Deus, sempre a preocupação com a casa de Deus, ele tinha sempre a preocupação com a adoração a Deus. A adoração a Deus estava em primeiro lugar na vida de Davi. Ele é uma preocupação constante. Ele sempre preocupou-se com a adoração. E nós vemos isso nos muitos salmos que ele escreveu, na sua vida, na sua história. Quando a arca foi trazida da casa de Obed-edom para a cidade de Sião, onde Davi morava, ele festejou, ele dançou, ele se alegrou na presença de Deus, ele estava no meio da multidão e ele sentia uma alegria muito grande em poder conduzir a Arca da Aliança, que era o simbolismo figurativo, né, onde Deus habitava, onde Deus se apresentava ao seu povo. E ele tinha grande prazer em celebrar, em levar, em conduzir a Arca de Deus para a sua cidade, que era a cidade de Sião, onde ele morava, e fazer com que a Arca repousasse ali na cidade de Sião. E ele não deu mesmo sossego aos seus olhos, não deu sossego às suas pálpebras, enquanto ele não conseguiu, pelo menos, iniciar a concretização desse projeto. Aí no versículo 5 ele fala assim: enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ou seja, ele não ia descansar enquanto ele não conseguisse construir um templo, enquanto ele não conseguisse construir um local onde a arca pudesse ser depositada, onde a arca pudesse ser colocada, e para aquele local as pessoas se dirigirem para ouvir a voz de Deus, para adorar a Deus, porque ali era o local onde Deus se apresentava. Durante todo o percurso do deserto, os anos que Israel viveu no deserto, a presença de Deus era contínua ali sobre a Arca da Aliança. Claro, depois que ela foi construída, né? Deus se apresentava ali. O tabernáculo foi construído e a presença de Deus era visível ali através da coluna de fogo e da coluna de nuvem, quando Deus descia para falar com Moisés dentro do tabernáculo. Então, eles tinham a arca como a própria presença de Deus. É claro que a arca sem a presença de Deus não seria nada, assim como o templo, né, que somos nós hoje, sem a presença de Deus também não é nada. Então é importante que nós sabemos que nós hoje somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus em que Deus habita, e que é importante que Deus esteja habitando em nós. Se Deus não habitar em nós, nós, por certo,